Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso quarto Papo Cripto, o programa onde você fica por dentro de tudo que aconteceu no mercado de criptomoedas na última semana. Já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal do YouTube e nas redes sociais do Seu Dinheiro. O link para todas as nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E o convidado dessa semana é ninguém menos que o André Franco, especialista em criptomoedas da Empíricos. Tudo bom, André? Opa, tudo bem sim. Obrigadão aí por poder falar sobre cripto aqui para você, Renan. Imagina, eu que agradeço, cara. Bom, o André é um dos rostos mais conhecidos do mercado de criptomoedas brasileiro, né? O Instagram dele é totalmente ativo, as redes sociais são cheias de dicas. O André, toda sexta-feira, tem o Papo de Cafezinho, que é muito legal de acompanhar também, pessoal, não deixe de acompanhar. Então, André, me diz uma coisa, conta pra gente um pouco como é que você entrou nesse mundo de criptomoedas, né, pra gente começar essa conversa, né? Boa, esse aí é o papo sempre inicial. Acho que todo mundo quer saber como que você entra. Tem diversos caminhos para cripto, alguns muito parecidos, mas o meu caso foi basicamente de investimento, né? Acho que eu estava no final da minha faculdade, eu tinha uma grana para investir, e como eu tinha algumas premissas na minha cabeça, que era, olha, eu vou ganhar mais dinheiro do que eu tenho, né? Pensando no que eu vou trabalhar e tudo mais, e eu quero correr o máximo de risco possível até uma certa idade, porque eu acho que eu ainda posso tomar esse risco, já que eu não tenho nenhuma responsabilidade de casa, mulher, filho. Então, eu fui sempre buscando as coisas mais arriscadas e, por esse acaso, eu acabei encontrando cripto, né? No primeiro momento é sempre um negócio meio estranho, não parece fazer sentido, e de repente tem um clique, e aí aquilo tudo faz sentido para você, e você começa a perceber o potencial que esse negócio tem lá para frente, né? Isso era mais ou menos 2015, quando eu comprei meus primeiros bitcoins, e desde 2017 eu vivo profissionalmente desse mercado, né? Trabalho com ele ativamente e, dentro da Empíricos, e estudo diariamente para procurar oportunidades ali para os nossos assinantes. Legal, legal. Então, bom, vamos às principais notícias da semana, né? O Bitcoin ele chegou a atingir o patamar de US$ 58 mil na última semana, né? Na primeira semana de outubro, a alta foi de mais de 23%, né? A semana mais curta, o Bitcoin tá ali na casa dos 55, 57, tá meio tentando romper aquela barreira dos 60 mil. André, o que você destaca que foi notícia relevante para o preço do Bitcoin essa semana? Olha, na minha percepção aqui, é uma coisa que a gente tem batido muito na tecla. Eu acho que o news flow é uma coisa, nesse exato momento do ciclo, que vai acontecer, na minha visão, a posteriori, né? Acho que quando eu olho até as notícias que aconteceram e puxaram o preço lá em 2020, eram coisas que foram decididas previamente, né? Nenhum fundo investe em Bitcoin, decide hoje e compra amanhã. Então, é um negócio já estudado, olhado, entendido, qual é a alocação e tudo mais. Então, acho que o importante, eu acho, desse momento agora, e que ele se assemelha com o final de 2020, é que você tem um investidor de longo prazo comprando maciçamente Bitcoin, ou seja, botando em carteiras de longo prazo, né? Isso eu estou falando uma métrica que a Glassnode usa para avaliar isso, uma crescente tão forte quanto aconteceu no final de 2020, e é por isso que eu fico bem otimista com o que a gente pode ter para os próximos meses, né? Então, acho que assim, a gente está, na minha visão, contratado um rally de final de ano, que a gente vai testar os US$ 65 mil, né? Nesse exato momento a gente está falando de uma alta de 16%, já colocaria o Bitcoin no all-time high anterior, e acho que a gente tem total condição de buscar os 70, 80 e até os US$ 100 mil ainda esse ano. E o que me faz perceber isso, e que me fazia perceber já há alguns meses ali, pelo menos desde julho eu falo sobre isso, é que as ruas, né, as pessoas do mercado, elas de fato entenderam o cripto como um ativo macro. E além de falar sobre um ativo macro de alocação de fundos, alocação de fundos de pensão direta e indiretamente, eu vejo que as métricas mostraram muito isso, e coisas inéditas que não aconteceram nos ciclos passados aconteceram nesse ciclo. A principal delas é a saída de dinheiro das exchanges, que mostra muito o investidor mais qualificado. Assim, eu sempre digo que não é o nosso trabalho de tentar falar para as pessoas não deixarem dinheiro na exchange que fez essa diferença. Na verdade, o que fez de fato a diferença foi o investidor institucional que falou, cara, nem ferrando, eu vou deixar meu dinheiro numa exchange, num custodiante que não é custodiante, eu vou sacar, deixar para minha carteira. Esse movimento a gente começou a ver logo depois do Corona Crash, em que as pessoas botaram o Bitcoin como ativo macro, e aquilo começou a criar uma narrativa muito forte e que perdura até hoje. Então, eu acho que essa é a primeira métrica que a gente usa. Outra é essas carteiras de longo prazo que seguem acumulando, geralmente
esse investidor de longo prazo, ele acumula no momento de queda e ele começa a vender quando a gente testa as máximas anteriores, né? Então, provavelmente esse cara vai começar a pensar em vender perto dos 60 mil dólares, dos 65 mil dólares. E isso me deixa otimista com o que a gente pode ver do ciclo aqui em diante, né? Eu não, infelizmente, não sou um grande consumidor de notícias, eu gosto muito de ver dados, e esses, para mim, são os preponderantes. Já eram desde julho, continuam sendo, e acho que essas notícias vão ser em decorrência do que esses dados já mostravam para a gente em julho. Uhum. Você falou que o Bitcoin ele pode ultrapassar a barreira, você falou com muita confiança que o Bitcoin pode passar da barreira dos 65 mil. Você também acha que pode chegar a 100 mil dólares ainda esse ano? Acho totalmente plausível. Toda vez que o Bitcoin testa uma máxima anterior, e ultrapassa ela, ele vai para as cabeças, né? Então, qualquer coisa ali menor que o dobro do all-time high anterior, para mim seria tranquilo acontecer. E acho que possivelmente ainda esse ano a gente tem um teste ali desse número mágico dos 100 mil dólares. Acho que a narrativa ficou cada vez mais forte. Discussões de impressão de moeda que tomaram conta do ano de 2020 só se intensificaram agora, né? Para você ter uma ideia, 40% de todos os dólares foram impressos esse ano. Então, a narrativa está dada. A narrativa é essa, de um ativo escasso digitalmente, incensurável, que os fundos estão comprando, que os fundos de pensão estão se envolvendo, que pessoas, talvez das mais inteligentes que existam no mundo, estão envolvidas com esse mercado e com o aval de várias empresas que estão entrando de cabeça nisso, né? Então, acho que tem essa narrativa, esse que eu falo que as ruas estão falando, está muito claro para mim que a gente vai ter os testes de 65 mil dólares, e se eu tivesse que fazer uma aposta maior ainda, não uma aposta maior, mas uma aposta que me rendesse mais resultado caso tivesse certa, seria a aposta de testar os 100 mil dólares. Legal. E o mundo inteiro está agora discutindo essa questão da inflação dos países que está em alta, né? Você, como um cara de criptomoeda, sabendo que o Bitcoin tem essa proteção contra a inflação, como é que você vê esse momento do mundo agora, André? Cara, eu vejo com muita cautela, assim, felizmente ou infelizmente, né? Felizmente hoje, infelizmente talvez para quem me viu em 2018, eu majoritariamente o risco que eu tome aí estruturalmente na minha carteira como um todo é de cripto, então pouco importa, ou importa muito menos para mim quando eu penso do ponto de vista de investimento, como está essa inflação mundial, né? Eu sempre olho para isso com um olhar de consumidor, né? Percebendo que eu vou no mercado e as coisas estão mais caras, que o mundo está falando um pouco disso, mas do ponto de vista de comparativamente os retornos, né? Olhar a inflação, como sei lá, tem propagado muito aí algumas vendas de produtos de renda fixa indexados em inflação, eu acho que para mim faz pouca diferença isso, porque os retornos são tão estratosféricos em cripto que não vale nem a pena se considerar algum benchmark que seja de um dígito, até de 2 dígitos baixos, né? Então, acho que são ganhos multiplicadores e eu sempre vejo dessa forma. Essa discussão, ela se alastra de uma maneira muito forte, inclusive em moedas fortes, né? Assim, a questão do dólar ter sido impresso 40% de todo o dólar ter sido impresso em 2021 e, além disso, outras moedas fiduciárias terem se deteriorado, levanta essa questão da inflação no mundo como um todo. E quando a gente vê o Congresso americano discutindo uma impressão de $1 trilhão, a gente vê uma normalização dessa nova medida de grandeza, que saiu de bilhão para trilhão. O trilhão é o novo bilhão, né? Então, o que é comum agora é uma discussão de trilhão, e na minha visão é um caminho meio sem volta, né? Os dois caminhos ele levam ao mesmo local, que é a deterioração da moeda fiduciária, seja ela de países emergentes e possivelmente até do dólar. A questão hoje para mim é quão rápido a gente vai chegar nisso, porque se você ficar parado a gente vai chegar nisso, se você acelerar o processo você vai chegar mais rápido nisso. Então eu olho com muita cautela do ponto de vista talvez de consumidor, de um cara que obviamente vive nesse mundo e consome coisas com moeda fiduciária, mas também vejo que isso a grande aposta dentro do mercado cripto, especificamente falando do Bitcoin, de um ativo escasso digitalmente, em que se todo milionário do mundo em dólar acordar amanhã e quiser comprar, não vai ter um Bitcoin para cada um desses milionários. Então, eu acho que isso mostra muito como esse negócio é escasso e como que a moeda fiduciária é de fato, e já foi comprovada, ser de impressão infinita. Legal, legal. Basta uma aula sobre inflação agora aqui, né?
Bom, André, você está bem otimista então com o mercado. Você parece bem confiante de que o Bitcoin pode chegar aos 100 mil dólares, né? No último Papo Cripto aqui que a gente teve com a Helena Margarido, ela também está otimista, ela também acha e acredita que o Bitcoin pode romper essa barreira dos 100 mil dólares, chegar até os 120 mil dólares, e o rally de final de ano, ele está aí, né? O Bitcoin, ele está buscando essas máximas, como você falou, ele tem ficado ali naquele patamar de 55, mas buscando sempre 57, 58, está querendo romper a barreira dos 60 ainda. Mas qual que é o risco disso, né? O que pode ser a pedra no sapato do Bitcoin para os próximos meses? O que pode jogar água no chope dessa festa, vamos colocar assim? Legal. Cara, isso é sempre uma pergunta que eu me faço quando eu estou otimista, assim. Hoje é uma dessas que eu tenho mais feito na minha cabeça, assim. Quando eu estou bem otimista, desenhado tudo, como eu estou te falando aqui, de estruturalmente estar contratado esse rally de final do ano, eu penso, cara, o que pode acontecer? Primeiro de tudo, o que está muito óbvio que pode acontecer se essa água no chope da festa do pessoal é a regulação. A regulação vir e bater mais forte nos Estados Unidos, só que eu acho que isso é uma questão só de curto prazo, e no limite, o fato da gente ter essa preocupação de modo generalizado já imputa nos preços do Bitcoin esse risco. Então, eu acho que existe, de fato, uma não corrida aí no preço do Bitcoin por causa desse medo da regulação que a gente tem hoje, só que eu não vejo isso sendo algo estruturalmente ruim. A regulação é o que vai permitir que a gente saia de um mercado aí de market cap total aí de 2 trilhões de dólares para atingir 100 trilhões de dólares no futuro, né? Não espere que quem vai bancar esse crescimento aí de 50 vezes seja basicamente o varejo, né? Quem vai bancar esse crescimento é de onde sempre bancou o crescimento de tudo, é o dinheiro institucional, o dinheiro de pessoas com bolso profundo, que não são milhões, mas bilhões e no limite até trilhões de dólares que podem correr para dentro do Bitcoin justamente por causa de uma inflação desenfreada no mundo inteiro, ou até calote de dívidas, instabilidades. Mas eu acho que a regulação ainda é um grande problema de fato, e além, e aí todo mundo tem que ter ciência disso, apesar da gente defender cripto como estruturalmente o Bitcoin especificamente um ativo escasso digital que em essência, em filosofia, deveria combater, ou deveria ser um ótimo instrumento de combate à inflação, o caminho que esse negócio vai seguir, a gente não sabe. Então, especificamente falando sobre talvez uma outra variante do coronavírus, em que você não tenha imunidade completa da população a partir das vacinas que a gente tem hoje, ou que vão ser criadas até possivelmente esse momento acontecer, você pode ter de novo um crash. E o Bitcoin e os criptoativos são extremamente líquidos, né? Talvez seja a posição mais fácil você se desfazer, inclusive nos finais de semana. Então, não vejo como que o cripto não iria sofrer, e sofrer muito com essas quedas, só que estruturalmente eu estou bem otimista para viver talvez esses momentos. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa como o Corona Crash que foi no passado, é uma questão técnica, né? Do tipo, eu tenho duas coisas aqui na mão. Não é que eu quero vender essa água aqui, que é o mais fácil de vender, porque se eu vender aqui agora, eu consigo R$2 aqui para conseguir bancar o negócio. Ou não, na verdade, eu tenho que vender o celular porque tem mais dinheiro para ser feito aqui e me resguarda melhor. Então, essas coisas elas podem, de fato, causar um efeito cascata, como aconteceu no dia 12 de março do ano passado. Então, são essas duas coisas que eu vejo como a pedra no sapato, mas eu acho que isso o investidor se protege investindo aquilo em cripto. Primeiro, que ele quer segurar por 2 a 3 anos, e segundo, que ele topa ver uma queda momentânea de até 50% nesse negócio e continuar tranquilo, porque não está todo o dinheiro dele lá, e sim uma parte que, se der certo o negócio, ele vai ganhar muito dinheiro, mas se der errado, não vai atrapalhar a vida dele. Uhum. Você falou que o investidor ele tem que estar pronto para uma queda de até 50%, né? A partir disso, o que você recomenda para as pessoas nesse cenário? Assim? Vamos supor, hoje os Estados Unidos já representa quase 40% do hash rate de mineração. Vamos supor que amanhã dê a louca no Joe Biden e ele resolva proibir mineração de criptomoedas e de criptomoedas em geral, como aconteceu com a China. E aí tem essa queda de mais de 50% agora nesse final de ano. O que você recomenda para as pessoas fazerem um cenário catastrófico como esse, né? Assim, primeiro, de tudo óbvio, né? Acho que eu sou um grande defensor desse mercado, acho que tem muito dinheiro para ser feito, e diferente de tudo que a gente já viu de tecnologia, você pode fazer dinheiro da sua casa, né? Você
com o ciclo da internet, você não podia. Em algum momento lá atrás, depois dos anos 2000, você olhou para a Amazon e falou assim, aqui tem coisa boa, esse negócio vai dar bom, e você simplesmente vai ver aquele carro passando, crescendo e tudo mais, e você não podendo comprar aquilo. Mesma coisa com o Facebook e outros projetos. Então, em algum momento, você vendo alguns projetos em cripto, você pode se envolver. Então, existe a possibilidade de você fazer muito dinheiro ainda dentro desse mercado. No quesito queda de 50%, eu diria, cara, seu horizonte de investimento tem que ser de 2 a 3 anos. E, se possível, compras recorrentes daquele ativo que você mais acredita. Assim, talvez o ativo que a gente tenha mais histórico seja o Bitcoin, e com ele a gente tem métricas bem interessantes, né? Se uma pessoa comprar Bitcoin mês a mês durante 12 meses, a chance dela estar no lucro é mais de 86%, com uma mediana, um retorno esperado aí, durante toda essa história, de 66%. Assim. Isso um jogo maravilhoso de ser jogado. Se você estica para 2 anos, a chance de lucro é de 99,6%, com uma mediana que sobe de novo para mais de 70%. Então, o resultado esperado maior quanto mais tempo você investe. Para você ter uma ideia, esses 12 meses aí, com chance de 86% de você sair no lucro, é como se tivesse um jogo aí de 12 partidas e de 10 você ganhasse, né? Para você ter uma ideia, essa seria a melhor campanha do Campeonato Brasileiro se algum time fizesse. Seria melhor do que a do Flamengo. Se você fosse para a NBA, seria a segunda melhor campanha de toda a história. Ou seja, estão te oferecendo um jogo para ser um jogo que você, estatisticamente, em 12 meses, vai ganhar ou tem grande chance de ganhar, maior do que qualquer outro campeonato que te oferecesse. A única coisa que você tem que ter em mente é de não sair do jogo. E aí, por 2 motivos. Um, por, de fato, ficar desiludido e achar que vai só perder dinheiro. E o segundo, por alavancagem. Isso mata as pessoas. Uma queda de 50% hoje mata o cara que está alavancado 2 vezes, que é uma alavancagem muito pequena. Então, assim, não se alavancando e segurando por um período de tempo suficiente e, no limite, conseguindo comprar mês a mês, você já está protegido desse negócio como um todo. Acredito que as pessoas, às vezes, que sintam muita dor no mercado cripto, elas, quando vão fazer a conta, até se assustem quanto dinheiro ela ganhou, mas o sentimento de perda fica muito forte, né? Porque o caminho não foi leve, não foi uma linha reta, então a pessoa sofre muito nesse meio do caminho. Eu tenho experiência justamente por assessorar aí mais de 100 mil pessoas dentro das assinaturas aqui de cripto, e eu vejo isso acontecer. As pessoas ficam frustradas, porque, cara, você fez a conta, quanto você ganhou desde o começo do ano até agora, compara com qualquer outro investimento, né? Então, é isso que eu tenho em mente. Assim, um longo prazo é que esse negócio realmente se paga. Legal. Bom, a gente estava falando aqui dos Estados Unidos, né, André? Na conta da SEC, né, a CVM americana, para quem está nos ouvindo e talvez não conheça tanto, tem mais de 13 ETFs em criptomoedas que precisam ainda ser aprovados, né? Algumas pessoas acham que até agora, o final de outubro, algum ETF deve ser aprovado, algumas jogam mais para o final do ano, e outras acham que só em 2022 mesmo, que a Bolsa Americana vai ter ETFs em criptomoeda, lastreados em criptomoeda, né? O que você acha desses ETFs, André? Qual a sua opinião sobre eles? Acho que a gente já tem uma amostra aqui dentro do Brasil, é uma coisa extremamente útil como ferramenta para o investidor. Acho que não tem erro no quesito de o cara que decide investir por isso, né? Então, assim, uma facilidade muito boa, porque o cara compra dentro do home broker dele, taxa barata, consegue sair, desfazer a qualquer hora. Então, acho que um instrumento maravilhoso. Os Estados Unidos ficou para trás, de fato, né? A gente teve ETF sendo aprovado no Canadá, ETF aqui de Ethereum, de Bitcoin, vários tipos de ETF aqui no Brasil, e acho que isso vai continuar acontecendo, e se os Estados Unidos não se tocarem um pouco do que está acontecendo no mundo e começarem a aprovar, eu não vejo como que esses caras, em alguma hora, vão ficar para trás, para o mundo, de fato, né? E aí, quanto a essa perspectiva de aprovação, como o Gensler, que é o chairman da SEC, tem pouco tempo ainda na SEC, e algumas amostras que ele tem dado do tipo de fazer intimação, de ir atrás de projetos que nem são fraudulentos, mas ele considera como valor mobiliário, por enquanto é o primeiro movimento que a gente viu desse cara, né? Por mais que a gente entenda algumas coisas, que ele foi professor de blockchain no MIT, hoje ele assume um cargo, de fato, que está defendendo um outro lado, né? A gente tem que entender qual que é o mandato daquele cara, que é seguir as diretrizes da Yellen. E essa possível diretriz da Yellen vai contra o mercado cripto. Então, ele é basicamente um cara que está seguindo a diretriz do que ela mandou, não tem uma opinião própria. Na verdade, para mim, a aprovação ou não do ETF, seja nesse ano,
em outubro, ou seja, no final do ano, ele vai só mostrar como que vai dar uma pista a mais de como o Gensler vai trabalhar e como que a Yellen está pensando o trabalho com criptoativos, né? Se ele aprovar, para mim, ele está indo numa questão de bate-assopra, né? Você bate de um lado, mas esse assopra do outro é para o ETF porque faz bem para o mercado. E se for isso, para mim está maravilhoso. Acho que a gente vai viver tempos muito bons daqui para frente e, óbvio, a regulação vai tentar correr atrás daquilo que ela não acha certo que aconteça. Mas eu sou muito a favor desses instrumentos, acho que está faltando nos Estados Unidos, não vejo como instrumento, de fato, o ETF, ele impacta o preço do Bitcoin. Acho que é muito mais uma questão política de aval do mercado americano, da SEC, para um ETF, do que necessariamente um instrumento que vai fazer um fluxo de capital gigantesco. Quem quer investir em cripto, em Bitcoin especificamente, dentro do mercado americano, já consegue. O que talvez seja o ETF do Estado americano é falar, cara, beleza, isso vai acontecer, o ETF de cripto já está acontecendo no mundo todo, agora os Estados Unidos, que é o grande país do mundo no quesito mercado financeiro, está aprovando de novo, está aprovando também, então de fato aquele momento que é um caminho sem volta, né? O cara se tocou, falou assim, não, agora esse negócio vai engrenar, e a gente tem vários momentos desses em cripto, mas eu não, nesse caso específico, eu prefiro, não me arrisco a dizer que ainda vai ser esse ano, para mim, talvez seja ano que vem, talvez ainda, né? Tá certo. Você falou que a Bolsa Brasileira tem diversos ETFs, né? Tem algum que você tá mais otimista, que você acha que é mais interessante? Cara, ETF para mim é uma questão de bem simples, assim. Eu gosto de ETFs puros, porque dão uma possibilidade de você estar apostando em alguma coisa única, assim. Eu acho que o ETF de Ethereum, Bitcoin fazem sentido muito mais do que um ETF de índice, por exemplo, da Hashdex. Como índice, e aí eu estou falando o que eu uso aqui, o Nasdaq Crypto Index, é o que a gente usa como benchmark. Como ETF, eu vejo que essas pitadas que ele tem de altcoin, como a gente fala, eu acho que faz o investidor não entender muito bem o que ele está comprando. E no limite, a minha percepção é que o índice ele não retrata de fato o que está acontecendo no mercado cripto, até porque ele é tão novo que, na verdade, o índice ele só faz sentido em um mercado maduro. E acho que isso não está muito claro para as pessoas como um todo, e a gente compara o Nasdaq Crypto Index como um índice que retrata o mercado cripto. E, na minha visão, ele não retrata o mercado cripto ali dentro. Por mais que eu não goste de Dogecoin, de Memecoin, um monte de coisa que tem lá dentro, eu acho que, de fato, elas são um retrato do mercado cripto. Isso, assim, se Ypsileris deveria estar dentro do índice, por mais que ele não concorde, mas ele elimina essas coisas para uma questão, talvez, até, de fato, de não ser tratado como uma piada, né? Porque também seria ruim. Por isso que eu acho que é uma sinuca de bico. Você comprar esse índice hoje, está comprando basicamente Ethereum e Bitcoin, e esses índices, eles não retratam de maneira muito boa o mercado. Se você olhar o índice e falar, olha, nessa apresentação aqui eu gosto dessa alocação, aí beleza, você está comprando outra coisa. Mas comprar pensando que aquilo está retratando o mercado, para mim faz zero sentido. Não, legal. Mudando um pouco de assunto agora, André, bom, não é novidade para ninguém que você é um fã de game coins, né? Para quem está assistindo a gente aqui ouvindo, as game coins são as moedas relacionadas a jogos, né? O famoso play to earn. Se você não está familiarizado, que está ouvindo a gente aí muito com esse assunto, é só pensar no nome Axie Infinity, o famoso AXS, né? Que na última semana, na mesma semana que o Bitcoin atingiu 57 mil dólares e se valorizou quase 24%, o AXS disparou 100%. Se a gente colocar na comparação anual, já vai para casa dos milhares, né? Então, André, minha pergunta para você é: quais são as suas apostas no mundo das game coins até o final do ano? Olha, até o final do ano, eu vou falar de Axie Infinity especificamente, a gente vai ter o lançamento da DEX. A DEX é uma exchange descentralizada do próprio jogo, e é extremamente necessário. A gente não está falando de um produto aqui que ele vai ser colocado lá, acoplado, para que gere mais valor, no sentido de dizer, olha, temos mais um produto aqui. Não, ele é uma necessidade da própria comunidade, né? Quando você joga o jogo e recebe em SLP, você tem a necessidade dentro do jogo de trocar por outra coisa, que seja por AXS, seja por uma moeda estável, para que você garanta o poder de compra dela, e isso tudo não existe de maneira fácil e barata. Então, a solução da Ronin, que vai ser a DEX deles, ela resolve esse problema, e no limite,
Quando você está falando que tem 2 milhões de jogadores dentro desse jogo, você já tem uma massa crítica suficientemente grande para ser, de largada, a maior exchange descentralizada do mundo em número de usuários. Isso com certeza atrairia liquidez, provedores de liquidez dentro do protocolo, e isso se tornaria um círculo virtuoso e cada vez mais atraria novos usuários e novos provedores de liquidez dentro do protocolo. Então, o que eu espero para o final do ano? Lançamento da DEX. Lançando a DEX, a gente provavelmente vai ter o AXS em essência, ou na verdade o AXS mais esse outro token que eles vão lançar dentro da DEX, somados, tendo um espaço dentro do top 10 do mercado. Acho que isso falta ainda para atingir o AXS, que eu acho que é o principal representante do modelo Play to Earn, de Gamecoins. Quando isso acontecer, dentro da minha percepção de upside, a gente vai ter deixado o grande upside desse jogo, especificamente o Axie Infinity, para trás. A gente vai ter já colocado boa parte dos lucros no bolso, e aí é uma hora de pensar em procurar outros targets. Mas, por hora, esse é a minha visão para o final do ano. Acho que tem muito jogo acontecendo também, e o que as pessoas ainda não entenderam ainda é que em alguns mecanismos, e a gente vai ter a prova talvez agora nesse lançamento da DEX, da Axie Infinity, é que o jogo pode se tornar secundário, por mais que ele seja primordial para o crescimento do ecossistema como um todo, né? O fato de hoje você ter no Axie Infinity 2 milhões de usuários diários, né? São pessoas que entram e jogam o jogo diariamente, garante a possibilidade de você lançar qualquer produto dentro dessa estrutura. E no limite, esse jogo, ele deixa de ser um jogo só e passa a ser um mecanismo de aquisição de usuários. Porque se você quer lançar uma DEX e lança um jogo que tem 2 milhões de usuários, você lança uma DEX, você lança um protocolo de empréstimo, você lança uma série de coisas que unem o mundo de finanças descentralizadas com o mundo de jogos, e aí já adicionando uma nova nomenclatura, que é o GameFi, que é poderosíssima, porque hoje os jogos eles já representam economias, né? Se você prestar atenção nas últimas audiências que a gente teve no League of Legends, elas bateram a audiência do maior evento esportivo do mundo, que é o Super Bowl. Então, assim, existe um submundo um submundo porque as pessoas a maioria das pessoas não entendem o que está acontecendo no mundo dos jogos, que é uma economia de fato. Agora, imagine que o jogador, além de jogar, ele possa fazer outros tipos ter outro tipo de benefícios. E aí, para mim, vem na cabeça muito claro o que a gente já viu acontecer, que é o Fortnite e o Shopee. O Shopee, ele se alavanca no modelo do Fortnite para usar aquela base, e isso está funcionando muito bem. E, de novo, as pessoas não estão olhando isso, por isso que o jogo, as Gamecoins, apesar de terem tido um começo brilhante, né, e o Axie Infinity como o principal expoente desse mercado, tem muita coisa para acontecer. Por quê? Porque jogo não é um contra o outro. Você tem silos de jogos, vai ter um cara que é um jogo mais violento, vai ter um cara que é um jogo mais fluffyzinho, um hyper casual, como eles falam, vai ter um cara que vai querer um jogo que seja de nave espacial, um outro de alienígena, um outro de batalha, um Street Fighter, assim, tem vários nichos dentro desse mercado que podem se aproveitar dessa paixão dos jogos para oferecer outros produtos, né? Eu gosto muito da visão que os chineses têm, por exemplo, com a Tencent, em que eles olham os usuários dele como uma coisa única. Assim, você é um usuário que consome relatórios de investimento. Cara, mas você também come, mas você também vai ao shopping, mas você também tem cartão de crédito. Quando a Tencent olha para isso dessa forma, ela percebe que ela pode oferecer todos os tipos de produto para aquele usuário e simplesmente capturar todo o valor que esse cara pode gerar para o mercado, simplesmente com uma conta única. E aí essa visão do chinês de ter uma wallet, que assim, o cara faz tudo dentro da wallet, desde rede social até pagamento. E acho que essa visão, quando você olha para os jogos, também faz total sentido, e é por isso que estruturalmente, no longo prazo, sou bem otimista em Gamecoins, especificamente o Axie Infinity até o final do ano, principalmente se a gente tiver o lançamento dessa DEX aí. Uhum. Mas para além do Axie Infinity, André, que outra Gamecoin que você acha que vale a pena ficar de olho também? Olha, tem um jogo que eu tô debruçado aí já há um tempinho, que é o Star Atlas. Inclusive, o Brasil tem a maior comunidade de Star Atlas do mundo, se não me engano. Acho que eu vi uma reportagem disso. Assim, o Daniel Duarte, que é um trader, está tocando esse negócio junto com a Dux, que é uma outra empresa também envolvida nesse modelo de Play to Earn. E acho que o que eu tenho acompanhado da comunidade aqui no Brasil, o pessoal tem investido bastante nesse jogo, puxado por essa comunidade no Discord, que eu acho que passa mais de 5 mil membros. É uma coisa que eu tenho ficado bem de olho. É um jogo, óbvio, para ser feito nos próximos 5 anos,
mas eu acredito que muita coisa vai ser entregue nesse meio do caminho para que as pessoas tenham a saciedade sanada ali de jogar algum minigame, alguma coisa que fosse interessante. E essa é uma outra coisa que eu estou de olho. Fora isso, cara, tem os jogos aqui mais fora do radar e talvez que eu chamo de hyper casual, né? Tipo o Alice, que é dentro da Binance Smart Chain. A gente tem também o IDD, né? Que é um modelo que se alavanca no modelo Play to Earn, que eu também estou de olho. Os outros jogos, para mim, tem coisas interessantes, óbvio, mas acho que estão tão incipientes que eu ainda não consegui nem mergulhar muito, justamente porque não tem muito conteúdo para ser digerido nesse meio tempo, e as comunidades não são tão grandes quanto essas dos outros jogos que eu falei até agora. Legal, não, bacana. Bom, já indo para a nossa reta final aqui, André, antes da pergunta de $1 milhão, você já está de mala pronta para fazer uma viagem, para estudar um pouco mais sobre smart coins, né? Você ainda não pode revelar para a gente aonde que você vai, o que vai acontecer por lá e tal, mas explica para a gente um pouco o que são essas smart coins. Legal. Smart coin, assim como a nossa Gamecoin, é só um termo que a gente usa aqui para facilitar e clusterizar cada um desses ativos, né? O Smart, ele vem de Smart Contracts ou contratos inteligentes. Então, assim, o Ether, por exemplo, é uma Smart Coin, nessa definição que a gente trouxe aí. É uma moeda, um ativo relacionado a uma plataforma de contrato inteligente. A gente acredita que o mundo futuro, ele é um mundo multi-chain, que a gente fala. São várias cadeias de diferentes protocolos interagindo entre si, e cada uma tendo um diferencial. Isso, para mim, casa muito com o que a gente tem de sistema operacional hoje, né? Então, assim, hoje a gente tem sistema operacional aí do Android e do iOS, e cada um tem sua particularidade. Por mais que o Android seja o sistema mais usado, a gente sabe que o usuário do iPhone, ele gasta muito mais. Então, o cara que está produzindo um aplicativo, ele precisa desenvolver para os dois, porque necessariamente, por mais que ele tenha o cara gastando mais dentro do iPhone, ele sabe que ele consegue atingir mais pessoas se tiver dentro do Android. Então, isso, obviamente, aconteceu dessa forma, porque você não houve uma briga de sistema operacional logo lá no início, né? Existiam poucos, um foi dominante em um período, outro no outro, e aí você chegou nesse momento em que é dividido em dois grandes sistemas operacionais. Em cripto, não. O Ethereum foi lançado e logo depois vários outros projetos quiseram se lançar com essa perspectiva de serem os Ethereum Killers, né? Uma aplicação que fosse melhor do que a do Ethereum, e isso continua acontecendo até hoje, né? Então, as smart coins, elas são os ativos relacionados a essas plataformas de contrato inteligente. A gente acredita que um dos grandes saltos do mercado cripto, do ponto de vista tecnológico, ele vai ser feito por meio desses contratos inteligentes nessas cadeias. A gente acredita hoje que o Ethereum no futuro pode se tornar ter esse papel central dentro desse mundo multi-chain, mas a gente acha que tem espaço para outros ativos, né? E por isso que a gente vai atrás desses outros ativos. Eu vou embarcar para alguma série de eventos ali, alguma série de encontros com investidores para ir garimpar esses ativos, né? Acho que não gostaria de falar para onde eu vou e também não estou nem revelando, justamente para não gerar aí algumas pessoas que tentem copiar o que a gente está fazendo. Assim, acho que vai ser mais interessante para o nosso assinante atual e o futuro assinante que vai receber esse tipo de informação, se eu manter sigilo sobre isso e simplesmente for revelando aos poucos esse negócio, né? Então, eu embarco aí final de outubro e fico lá por um período garimpando esses projetos para que a gente consiga trazer, capturar esse retorno estruturado aí pelos próximos anos em smart coins. Legal, e quando você voltar, você volta aqui no Papo Cripto também para contar para a gente o que você ouviu de lá, né? Também. Volto sim, tá marcado. Com certeza. André, pelo que eu entendi, essas smart coins, elas são moedas de resolução de segunda camada, né? De second layer, mais ou menos, pelo que eu entendi. Pode ser também, mas pode ser simplesmente uma outra rede blockchain como a do Ethereum mesmo. Entendi. Não existe, por exemplo, um perigo do mercado começar a se canibalizar? Por exemplo, a gente está vendo diversas atualizações de muitas criptomoedas, mesmo do Ethereum, que passou pelo London Fork, da Cardano, da Solana. O Bitcoin vai passar pelo Taproot agora, em novembro. Não existe
um pequeno perigo dessas redes acabarem num vale tudo, de vamos tentar atualizar e acabarem se perdendo no meio do caminho? Olha, esse risco existe, mas eu sempre penso que esse canibalismo ele só faz sentido em um mercado que já chegou no seu topo e ali só tem ganho de eficiência para ser feito, de design, de captação de cliente, uma série de coisas. Ainda assim, estamos bem longe desse nível, ainda é difícil usar, ainda é complexo usar, ainda tem riscos, a gente não tem uma série de layers de segurança que dão total segurança para o usuário, assim, vários golpes ocorrendo no mundo todo, então assim, estamos numa fase de work, break, broke, né? Assim, tá funcionando, mas tá meio quebrado, assim, de fato. Então, ali estão as grandes oportunidades. Esse canibalismo, em alguma instância, ele pode acontecer de fato, e a gente vai ver isso acontecendo uma hora ou outra dentro desses protocolos, mas no limite, a gente vai ter esse mundo crescendo de 2 trilhões de dólares para 100 trilhões de dólares, e esses projetos, por mais ruins que sejam, nominalmente, eles vão ganhar espaço, porque tem muita gente entrando dentro desse mercado, muita instituição, muito projeto bom entrando, e aquilo só vai favorecer o segmento como um todo, e não necessariamente entrar numa parte de canibalização entre eles, pelo menos nesse período. Legal, então, bacana. Bom, a nossa última pergunta aqui, né, a pergunta do próximo $1 milhão. Bom, dando uma olhada lá no site da Empíricos, André, a gente vê que a sua série Crypto Legacy já deu um retorno de mais de 190% só em 2021, e a Exponential Coins mais de 280% só nesse ano, né? Então, não preciso dizer mais nada, né? O que todo mundo quer saber é quais são as suas apostas para o final do ano, para os próximos meses, ou projetos que você está de olho, né? Vale lembrar para quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui, que isso não é uma indicação de investimento, evidentemente, né? Mas são projetos para a gente ficar de olho nos próximos meses, até o final do ano, ou que você está achando que pode disparar daqui para frente. Olha, ainda permaneço com a visão bem positiva para o Axie Infinity. Acho que tem um caldinho ali para ser tirado, esse lançamento da DEX, reprecificação. Enquanto ele não estiver no top 10, eu não vou estar satisfeito, porque eu acho que é uma vertente já dentro desse mercado e a gente não tem nenhum representante dentro do top 10 desse mercado, né? E, óbvio, tem Dogecoin aqui no top 10. Então, acho que tem muito valor a ser capturado ainda, inclusive nesse curto prazo até o final do ano. Quanto aos ativos em si, como eu disse, o Bitcoin deve aí testar novas máximas e a gente vê talvez ele testando aí os $100 mil. Com certeza, se isso acontecer, o Ethereum vai passar dos $4 mil, podendo buscar até os $10 mil. Eu não e acho que isso é um corolário dentro do mercado cripto, né? O Bitcoin sobe, puxa os outros ativos como um todo. Acho que estou bem otimista para esses dois ativos de maneira estrutural, e esse callzinho aí de Axie Infinity, ele parece bem promissor na minha visão, justamente porque a gente entrou numa talvez reprecificação, e ele precisa, assim, entre aspas, estar no top 10 para legitimar essa classe de ativos, né? Acho que isso, para mim, são os principais desse mercado. Como segmento, pro final do ano, eu diria que Gamecoin e projetos ligados a NFT também vão ficar bem aquecidos do meu ponto de vista, se a gente tiver esse ciclo de alta, esse rally de fim do ano do Bitcoin. Muito bom. André Franco, especialista em criptomoedas da Empíricos. Muito obrigado, André, pelo papo de hoje. Foi excelente. Quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações aqui para não perder nenhuma atualização do canal do Seu Dinheiro. Não esqueça de seguir o André também nas redes sociais, que ele é bem ativo. André, quer deixar mais algum recado pessoal antes da gente encerrar? Cara, não, só queria agradecer o espaço por falar aí, e aí fica essa promessa aí, quando eu voltar de viagem, eu vim aqui gravar de novo com você. Com certeza. Vamos lá encher o saco do André nas redes sociais dele para ele voltar, pessoal. Tá bom? Muito obrigado, gente. Não esqueça de acessar o site do Seu Dinheiro também, que todas as matérias sobre todos os assuntos que a gente falou, tem lá alguma matéria especial, algum comentário lá no nosso site, e o André também aparece por lá a todo momento. É isso, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.